discriminação, opressão, tortura. Durante séculos, não existia uma equidade entre géneros na sociedade, sendo que os homens se afirmavam como o sexo mais forte, destacando-se nos papéis mais importantes de ordem social e desempenhavam os cargos mais relevantes a níveis políticos e económicos. Desta forma, a mulher foi negligenciada e posta de parte em tudo o que toca ao seu papel ativo na sociedade, pois não existia uma igualdade de direitos entre géneros como se verifica atualmente. Coube assim à mulher administrar o lar e a família. A evolução dos direitos da mulher começou em Portugal com o primeiro Código Civil, que melhorou a situação das mulheres em relação aos direitos dos cônjuges, aos filhos, aos bens e à sua administração em 1867. Vários fatores foram preponderantes à alteração desta realidade, nomeadamente o início da Revolução Industrial e da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Assim, iniciaram-se os primeiros passos do papel da mulher no mercado de trabalho. Durante períodos de guerra, a estrutura da sociedade sofre profundas mudanças, sobretudo na sua concepção e modelos até então instaurados. Como sabemos, este período da história foi marcado por um mercado de trabalho composto quase na maioria pelo sexo feminino, visto que a maioria dos homens foram destacados para ir para a guerra. E nesta medida começaram a surgir lacunas em quase todos os setores da atividade produtiva. Por estas razões, as mulheres começaram a ter outro tipo de papel na atividade produtiva, tendo conciliado com os seus deveres do lar. O fim da Primeira Guerra Mundial e o início da reconstrução da Europa tornaram próspero e eclodir os regimes ditatoriais. Neste espaço, Portugal não foi exceção. Surgiu assim um Estado novo ao comando de Salazar, que alterou novamente os modelos sociais e o papel da mulher na sociedade. Em termos de direitos, houve uma regressão na medida em que se assistiu a uma tentativa de conservar a mulher no seu posto tradicional, como mulher, mãe e dona de casa. Embora a Constituição de 1933 tenha estabelecido o princípio de igualdade entre os cidadãos perante a lei, salvo algumas exceções que resignavam a mulher a um plano secundário na família e na sociedade em geral, este regime totalitarista agravou drasticamente as condições de vida da população, e a maioria vivia abaixo do limiar da pobreza, visto que as fontes de rendimento das famílias eram apenas provenientes da mão de obra masculina. Os anos seguintes ficaram marcados pela guerra colonial, em vários pontos da África, tendo terminado em 1974, com a queda do regime salazarista, iniciando assim os primeiros passos para um regime democrático, com a Revolução dos Escravos em 25 de abril do mesmo ano. Como podemos observar no gráfico retirado do Pordata, relativo à população ativa e total e por sexo, no início do ano de 1974, os dados registados apresentavam uma enorme discrepância entre homens e mulheres. Admitido que a população total desse mesmo ano apresentava um valor aproximadamente de 8 milhões e 700 mil pessoas e que 4 milhões eram mulheres em termos proporcionais à sua relação com a quantidade de mulheres no ativo, era relativamente baixa, pois apenas 1,5 milhão enquadrava-se nessa situação. Comparativamente, a população ativa masculina era de 2 milhões e 400 mil. No entanto, esta situação começou a inverter-se nos anos em que seguiram, pois a mudança de regime e a abertura do mercado de trabalho para o exterior facilitaram a entrada de mais mulheres para o ativo, pois o seu papel deixou de ser único e exclusivamente e dedicação à família. Os anos que seguiram mostraram-se difíceis no que se trata à estabilidade económica, mas como sabemos, o ano de 1983 foi de veras complicado. Portugal estava numa grave crise económica, previa-se a entrada do país em bancarrota e o resgate do FMI tornava-se inevitável. Como podemos verificar no gráfico 2, o ano de 1983 registrou um dos maiores picos até à data por ambos os géneros, sendo que na mudança de 1982 para 1983, a quantidade de mulheres empregadas aumentou de 98 mil para 238 mil. A quantidade de homens empregados também aumentou vertiginosamente, de 48 mil para 127 mil. Devido a este acontecimento, podemos explicar o facto da população ativa feminina ter aumentado, pois o aumento da taxa de desemprego contribuiu para tal. Iniciavam-se assim anos bastante difíceis em Portugal, marcados pelo resgate financeiro que implicou a imposição de medidas restritivas, com a desvalorização da moeda para tornar o mercado externo do país mais competitivo, e o aumento da carga fiscal. Desta forma, o desemprego começava a estabilizar-se, repercutindo-se na diminuição do desemprego feminino, mas no entanto a quantidade de homens desempregados continuou a aumentar. As medidas de austeridade tomadas pelos órgãos de gestão foram bem sucedidas, e como tal, em 1985, Portugal começava então a ultrapassar a crise de forma positiva, levando que o FMI saísse de Portugal nesse mesmo ano. O ano que seguiu foi bastante importante para o desenvolvimento económico, financeiro e social do país, na medida que se avistava mais um alargamento da União Europeia que abrangia Portugal e Espanha. Nosso país começava então a prosperar com a ajuda dos fundos provenientes da União Europeia, que abrangiam quase todos os setores da atividade económica. A quantidade de população desempregada começava a diminuir, mas no entanto existiam cerca de 200 mil mulheres no desemprego, um número ainda superior em comparação com a quantidade de homens.
Como podemos visualizar no gráfico 2, com o final da década de 80 e o início da década de 90, o desemprego teve uma enorme diminuição em termos gerais, o que se repercutiu numa melhoria das condições de vida para níveis mais próximos da União Europeia. Esta abertura de Portugal para o exterior proporcionou também, de certa forma, uma abertura na mentalidade da sociedade em geral, que gerou uma maior equidade entre géneros. E pelo que podemos visualizar no gráfico 2, o desemprego feminino alcançou uma das maiores quedas então registradas no ano de 1992, com apenas 103 mil mulheres no desemprego, mas no entanto a população ativa sofreu um decréscimo relativo ao ano anterior. Nos anos 90, surgem também com largos avanços no que toca à inovação tecnológica em inúmeros aspectos. Começam a aparecer os primeiros televisores a cores, telemóveis, computadores domésticos e ligação à internet. Estes aspectos revelam-se significativos, pois o acesso às novas tecnologias permitiu um maior aumento da sua vida social, que se traduziu também, de certa forma, numa maior autonomia e numa maior vontade por parte do sexo feminino para demonstrar o seu valor, aumentando o seu grau académico para que possa desempenhar papéis mais importantes na nossa sociedade. Mas como sabemos, a maioria da população apenas tinha o ensino básico, tendo-se registrado um aumento no nível de instrução das mulheres e desta forma a percentagem de licenciados era superior no sexo feminino. Como podemos analisar na tabela número 1, retirada também do Pordata, o número de alunos matriculados no ensino superior sofreu uma reviravolta, pois como podemos observar, no ano 1990 existiam cerca de 90 mil mulheres inscritas no ensino superior, em comparação com 68 mil indivíduos do sexo masculino. Apesar destes aspectos, temos de ter em consideração que na década de 2000 foi bastante preocupante no que trata ao número de desempregados, pois num espaço de 10 anos, a taxa de desemprego total em Portugal quadriplicou. Pelo que podemos ver, as condições de vida da população em geral começaram-se a degradar visivelmente. O aumento constante das taxas de juros limitaram o acesso ao crédito, que por sua vez se tornou uma agravante ao investimento. Por outro lado, o aumento da carga fiscal nas famílias limitou gradualmente o consumo privado de bens e serviços. E pelo que podemos visualizar no gráfico 2, o desemprego também está a registrar um aumento veras preocupante em 2011. A quantidade de homens desempregados ultrapassou a quantidade de mulheres que também estão no desemprego, mas mesmo em termos gerais este número continua a ascender. No entanto, em Portugal, as 10 empresas nacionais cotadas nas bolsas são geridas por homens, mas cada vez mais temos a certeza que as mulheres são tanto ou mais capazes de realizar qualquer tarefa que o homem também se proponha. Mas a competência e a capacidade de ultrapassar as adversidades de forma positiva não estão de todo relacionados com género, raça ou cultura, mas sim com as aptidões que cada indivíduo desenvolve ao longo da vida, pois o sucesso e a competência não são de forma alguma visíveis a olho nu. Pelo que compreendemos até agora, a mulher ao longo do tempo tem sofrido regressões e progressões nos seus direitos, mas sempre se tem conseguido ajustar às situações com que se depara. E apesar de todos os obstáculos que tem enfrentado ao longo da história, já nos é possível observar com muitas das suas conquistas no mundo ocidental.